Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui de novo para comentar mais um pouquinho sobre a nossa política, tá? Eu queria falar um pouco sobre política de preços, mais especificamente sobre importação. A gente pode usar como artifício as compras online, as compras pessoais sobre ida de avião ou sobre ida de carro e ônibus, tá? Sobre as compras indo de carro ou ônibus, por exemplo, para o Paraguai, você pode voltar com até R$ 500, $500 em produtos importados. Então você consegue ir ali e voltar com um Xiaomi da vida, um celularzinho um pouco mais tecnológico, que no Brasil a mesma média de preço desse celular seria o dobro ou o triplo do preço. Por exemplo, se você comprar hoje um Xiaomi 12 Note, você vai pagar entre R$ 700 e R$ 800 já em valor convertido. E se você comprar esse mesmo celular aqui no Brasil, você vai pagar entre 2 e 2,5. Enquanto se você for comprar pela internet, você vai pagar em torno de R$ 1.000, tá? Mas eu vou um pouco mais a fundo. Tem algumas pessoas usando de artifício a compra online, falando que é para taxar os mais poderosos. As pessoas que têm condição de pagar esses valores, esses 2,5, 3 num celular. Que eu não acho justo, afinal, se a regra está para ser utilizada, está para ser utilizada por todo mundo. Vamos lá. A partir do momento que a gente tinha a isenção de $50 pela compra online, era uma coisa que beneficiava muito mais a pessoa de baixa renda do que a pessoa de alta classe. No qual sentido? Eu, hoje, faço parte dos 90% dos brasileiros que ganham menos de R$ 3.000. Se você fizer um Google aí rapidinho, você vai ver que a minoria passam dos 3.500. Seriam em torno de 10% recebem mais de 3.500. Tá? Se você recebe mais de 3.500 ao mês, você já se sinta privilegiado. Outra coisa, se a minoria ganha muito, por que taxar a maioria é o que importa? Se eu ganho mais de 3.500, não importa para mim se eu vou pagar $50 numa blusinha ou R$ 100 hoje em dia. Então, a diferença é, se eu ganho R$ 50.000 e perco uma nota de 50, para mim não é tanta dor quanto uma pessoa que ganha R$ 1.000 e perde uma nota de 50. Mas a questão tá aí. Não adianta taxar quem ganha muito, adianta taxar quem gasta muito. O cara que ele já tem muito dinheiro, ele já chegou a um patamar que ele não gasta tanto mais. Ele gasta muito em coisas específicas, ao contrário de nós que temos menos, que gastamos muito em tudo que precisamos gastar. Se eu for comprar um botijão de gás hoje, ele significa 10% do valor do meu salário. Se a minha avó precisar comprar um botijão de gás hoje, representa 15% do salário que ela recebe. Então, quanto mais a pessoa ganha, menos representa no percentual dela. Mas o problema tá. Se eu taxar a pessoa que ganha muito, como é falado muito pelas pessoas de esquerda que eu conheço, a pessoa falar sobre taxação de grandes fortunas, elas sempre falam, não, mas aí quem tem R$ 5.000 na conta não seria taxado. Beleza, legal. Mas por que taxar então quem vai fazer uma compra de $50? A lógica deveria ser a mesma. Porque se eu vou taxar uma pessoa que ganha $50, por que eu não estou taxando quem está indo viajar até os Estados Unidos, por exemplo, comprando o seu aparelho e voltando, comprando as suas roupas e voltando com mais de $1.000 com até $1.000 de isenção. É esse o ponto que eu vejo que não faz sentido. Porque se é para poder taxar
a população que ganha mais, 50 dólares não vai fazer diferença. O cara ele vai pegar, que por exemplo, temos vídeos na internet de pessoas que com o mesmo preço que ela pagaria um iPhone 14 Plus Pro Max aqui no Brasil, ela foi até os Estados Unidos, comprou numa loja da Apple e voltou para o Brasil pelo mesmo valor. O problema para mim não é se vão taxar o pobre, não é se vão taxar o rico. O problema para mim é a narrativa para poder fazer isso. Hoje, a pessoa que tem isenção para comprar até $1.000 lá fora não é a mesma pessoa que tem a possibilidade de ir lá fora comprar. Eu poderia viajar hoje e comprar um iPhone lá fora? Não. A minha esposa também não, os meus pais também não, os meus familiares mais próximos também não. Mas a pessoa que eu conheço e consegue ir comprar, ela não está preocupada se ela vai pagar R$10 de combustível. Ela não está preocupada em pegar um Uber e pagar R$50 daqui até o lugar onde ela vai viajar. Agora eu, a minha esposa, os meus familiares, que no máximo vamos poder buscar uma compra através da internet para poder ter algum benefício de melhor qualidade e menor preço no Brasil, aí eu não vejo lógica de ser taxado. Mas a lógica é, se eu for cobrar de uma pessoa que vai comprar $1.000 lá fora, eu deixo de cobrar de outros 700 que estão aqui no Brasil e vão gastar $50. Você está entendendo qual que é a dificuldade? O problema não está no quanto você vai gastar, e sim na quantidade que eu arrecado por pessoa. Porque se a pessoa fizer uma arrecadação de 10% em 100 pessoas que estão aqui dentro comprando, essa arrecadação é de 50 mil. Se a pessoa faz uma arrecadação de 1.000, 10% é R$100. Essa conta não está certa, tá? É só um exemplo. É muito discrepante o quanto se arrecada de 100 pessoas aqui e de uma pessoa do outro lado. Mas o problema é a narrativa. É usar o rico, entre aspas, como um método para poder taxar todo mundo. Onde o rico não se importa em ser taxado, onde o rico acha que não vai doer no bolso dele. Mas o problema é que o pobre ele também quer ter esse direito de gastar. O problema é que o pobre ele coloca assim, eu tô comendo minha carne e bebendo minha cerveja todo final de semana, então tá tudo bem. Eu tô podendo ir no shopping, assistir um filme da Barbie, do Oppenheimer, do que for, tá tudo bem. O problema não é esse. O problema é que o pobre, em compensação ao rico, ele tem muito mais dificuldade de acesso, né, em coisas básicas, em coisas que são nitidamente uma pequena parcelinha da população vai ter. Como eu te disse, se você der um Google, você vai ver que mais de 90% do brasileiro recebe menos de R$3.000 por mês. E eu estou colocando isso por baixo, para você ver que a pirâmide é muito mais alta do que você está pensando. Agora eu vou pedir para você, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui sobre o que você acha da taxação. Não o que você acha sobre o presidente, sobre o governador, sobre quem seja. O que você acha sobre a taxação de impostos. Se você acha que é muitos os impostos que a gente paga ou se é pouco. E agora eu vou te falar um outro dado. São Paulo é o estado que mais arrecada com impostos. E é um dos estados que menos recebe imposto da parte federal de volta pra gente. A cada R$100 que a gente manda para o Distrito Federal, retorna somente 17 pra gente. Então, brasileiro, população, São Paulo, Rio, Minas, seja lá de onde você for, coloca a mão na sua consciência e entenda. Não é sobre o Estado que está arrecadando, não é sobre o Distrito Federal arrecadar, não é sobre redivisão de renda, não, é sobre arrecadação para um único lugar. Eu não tenho problema com o lado direito ou lado esquerdo de política, eu tenho amigos que até são piadas. Mas o problema é que o brasileiro não se preocupa em saber quanto ele gasta em imposto todo ano.
um brasileiro médio de salário de R$ 3.000, que 90% da população não tem isso, ele gasta por ano 3 meses de trabalho, 3 meses de arrecadação, 3 meses de trabalho árduo para poder pagar o resto do ano dele. E essas pequenas mudanças só tendem a piorar. Não vão trazer benefícios para a população como um todo. Porque se eu moro na Zona Sul e arrecadam dinheiro da Zona Sul para mandar para a Zona Oeste, significa que esse dinheiro eu não estou vendo o que está acontecendo com ele. Que eu não sei para onde esse dinheiro foi. Que eu nunca saberia onde seria utilizado esse dinheiro. Eu vi muita gente falar sobre o governo anterior, falando que eles legalizaram o petrolão, né? No caso, com as emendas parlamentares. Que onde você ainda tinha acesso a saber para que governador, que estado estava indo. Hoje em dia, não tem mais. E a tendência é só piorar. Se eu não sei no que minha esposa está gastando dinheiro, como que eu vou falar para ela, oh, dá uma segurada em tal coisa para a gente poder economizar e gastar em outro? Se ela não sabe no que eu gasto, como que ela vai poder falar para mim, dar segurada em tal coisa? Brasileiro, brasileira, São Paulo, Rio, Minas, Goiânia, Federal, de onde você seja. Cara, se envolva mais com política, porque política faz parte de tudo que você vive, tá bom? Lembra aí, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve para poder continuar recebendo esse tipo de informação. Até mais.